Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos através desse meio de comunicação para juntos estudarmos a preciosa palavra do Senhor. Desejo a todos que sejam bem-vindos a mais um estudo do Conhecendo o Amor de Deus. Eu sou o facilitador Júlio César e antes de iniciarmos o estudo da nossa preciosa lição, vamos fazer uma oração, nos elevarmos em oração a nossa voz ao nosso Senhor Jesus para pedir direcionamento no estudo da sua preciosa palavra. Assim oremos. Senhor, meu Deus, justo e eterno, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor, em gratidão à Tua preciosa palavra, Senhor, a Tua preciosa revelação para as nossas vidas. Neste momento, Senhor meu Deus, Te pedimos um direcionamento para que possamos estudar a Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo nos guie no estudo da Tua preciosa palavra. Deus maravilhoso, Te pedimos por cada um que está ouvindo, Senhor, este estudo, para cada um que estuda a Tua preciosa palavra com devoção, Senhor. Ser com eles, Senhor, continua abençoando a cada um dos Teus filhos, onde estiver. Deus maravilhoso, Te pedimos, Senhor, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos guardar a Tua palavra e a praticar em nosso dia a dia. Deus maravilhoso, Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos dar início ao estudo da nossa lição. É a lição de número 4, que tem por tema a necessidade de escolher a Cristo. Nesta lição, nós iremos ver que o ser humano ele se encontra em uma situação de necessidade. Nas lições anteriores, nós vimos as lições que tratou a respeito do pecado, onde nós vimos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e que não há um justo sequer diante de Deus. Vimos que a justiça de Deus ela é perfeita, ela é justa, e vimos que a ira de Deus ela permanece sobre todos os homens pecadores. Vimos também, amados irmãos, que a ira de Deus é resultado da sua santidade, onde a santidade de Deus ela não permite que o homem pecador permaneça impune. E hoje nós iremos ver a necessidade que o homem tem, em virtude da sua situação pecaminosa, de escolher a Cristo. Que necessidade é essa? Que diferença Cristo faz na vida deste homem pecador diante do juízo de Deus? Nós iremos ver estas e outras respostas no decorrer da nossa lição. A nossa lição ela inicia com um texto bastante conhecido que se encontra no livro do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nessa passagem, o apóstolo João ele está falando a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, aos que creram no nome de Jesus, eles receberam um direito, foi-lhe dado um privilégio. E que privilégio foi esse? De se tornar, de ter o direito de ser filho de Deus, de ser considerado de fato filho de Deus. Pois, como sabemos, a Bíblia ela declara que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados
à imagem e semelhança de Deus. Mas, a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, a partir do momento que nós cremos no seu nome, nós deixamos de ser criaturas de Cristo e passamos a ser filhos de Deus. Recebemos o direito de ser filho de Deus. Somos filhos por adoção e, consequentemente, somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Vemos que o ser humano ele precisa receber a Cristo para obter a vida que ele veio providenciar. Pois Deus, ao criar o ser humano, o dotou de livre-arbítrio, ou seja, de capacidade para escolher, de decidir. Vemos que o ser humano ele precisa receber a Cristo para obter a vida que ele veio providenciar. E que vida é esta? É a vida eterna. Pois Jesus ele declarou que ele veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. E esta vida é a vida eterna, é a vida após a morte, a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo nos garante, é a vida onde estaremos junto com Ele, no reino dos céus, governando e participando do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais: pois Deus, ao criar o ser humano, dotou de livre arbítrio. Deus, no momento em que nos criou, ele nos dotou de uma capacidade de decidir, pois, como nós vimos em lições anteriores, Deus ele deu a capacidade ao homem para decidir pecar ou não, para decidir obedecer ao seu mandamento ou não, obedecer à sua palavra ou não. Vimos que o homem, ainda no jardim do Éden, ele recebeu um mandamento, uma ordem do próprio Deus, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tinha a capacidade de decidir se comeria ou não. Então ele estava ali livre, tinha uma decisão para ser tomada. Deus ele nos dotou dessa capacidade. E vemos que ao longo de nossas vidas, nós passamos por vários momentos que devemos tomar decisões. A vida do ser humano, ela passa por inúmeras decisões. Decisões como qual profissão escolher, onde casar, com quem casar, onde morar e várias outras decisões. Isso tudo porque fomos dotados do livre-arbítrio. Mas a nossa lição ela nos adverte que o ser humano precisa receber a Cristo. O ser humano ele precisa se decidir para Cristo. Aí podemos ver que há uma escolha que as pessoas não podem deixar de fazer, não podem não escolher. E que escolha é essa? Aí nós podemos ver duas setas no nosso slide, uma com o nome céu e outra com a palavra inferno. E a Bíblia ela nos fala a respeito de dois caminhos. E nós vemos aí, não escolher já é uma escolha. Não existe um meio termo. A Bíblia ela é bem clara em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
podemos ver aí que existem apenas dois caminhos. Um caminho estreito, apertado, com porta estreita, e um outro caminho largo, espaçoso, com porta larga. Só que um conduz ao céu e o outro conduz ao inferno, como nós podemos ver na imagem que está aí na tela. Vemos que o caminho estreito, o caminho apertado, a porta estreita, e que poucos são os que caminham por este caminho, e que poucos são os que o encontram, é um caminho que leva ao céu. E a Bíblia, ela nos declara que é necessário decidir. É necessário que o homem tome uma decisão. E o fato de você não escolher já é uma escolha. Não existe ficar no meio do caminho. Não vou escolher agora, ou vou escolher depois, mais tarde, quem sabe. Não. Quando você toma essa decisão de postergar, de adiar sua decisão, você já tomou sua decisão. Você já escolheu o caminho mais largo. A partir do momento que nós temos esta escolha diante de nós, cabe escolher o caminho estreito ou o caminho largo. Podemos ver aí, amados irmãos, que nossa salvação está condicionada à nossa escolha diante da mensagem do Reino de Deus. Verificar as parábolas da pérola de grande valor e do tesouro escondido em Mateus 13, versículos 14 ao 46. Vamos ver o que é que diz esta passagem bíblica em Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Diz o seguinte, amados irmãos: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Podemos ver, amados irmãos, que Jesus aqui, ele compara o reino dos céus com um tesouro escondido em um terreno, que um homem, descobrindo esse tesouro escondido, ele vai, vende tudo quanto tem para poder comprar esse terreno que tem esse tesouro. E em seguida nós vemos que Jesus ele compara novamente o reino dos céus com uma pérola de grande valor, que um comerciante, um homem que busca por essa pérola, ao encontrar, ele vai, vende tudo quanto tem, pelo simples prazer de comprar essa pérola, de ter essa pérola em suas mãos. Que isso traz de entendimento para a gente? Que o reino dos céus, ele exige tudo de nós. Que para obtermos acesso ao reino dos céus, nós precisamos negar o nosso eu. É necessário que nós nos desprendamos de tudo aquilo que nos impede de buscar o reino dos céus. Em primeiro lugar, vemos em seguida que a palavra de Deus nos revela o caminho para o céu. Qual o caminho para o céu?
Podemos ver isso em São João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele é o caminho para o céu. Jesus, ele é a porta que, ao passarmos por ele, ao entrarmos nele, nós conseguiremos acesso ao céu. Jesus, ele se declarou como esse caminho estreito, como essa porta pequena, essa porta estreita. E é necessário tomar uma decisão de caminhar por esse caminho, de caminhar por essa trilha, por esse caminho estreito. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos estende a mão. De maneira nenhuma, Jesus Cristo obriga alguém a se tornar cristão. Jesus, ele está, como nós podemos ver na imagem, com a mão estendida para nos receber. Mas, como está escrito em São João capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus, ele diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então observe, amados irmãos, que Jesus, ele desejava salvar os ouvintes que foram alvos dessa advertência. Entretanto, como podemos perceber, Jesus aceitou a decisão deles de não irem ao seu encontro com fé. Então Jesus, ele não obriga ninguém a se tornar cristão. A decisão é do homem. A decisão passa pelo livre arbítrio do homem, de decidir ir a Cristo ou não. E Jesus, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, ele é a vida eterna. Jesus, ele nos dá a vida eterna. E ele diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Podemos ver que a decisão é do homem, ir ao encontro de Cristo ou não, de aceitar o favor que Cristo ele nos dá de forma gratuita, de apertarmos a sua mão e recebermos o seu auxílio para herdarmos a vida eterna, de recebermos o seu favor para termos direito à vida eterna. Podemos ver também, amados irmãos, que Cristo é o Senhor dos céus e da terra, mas não ousa violar a nossa liberdade. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta é a mensagem que se encontra no nosso livro do curso Conhecendo o Amor de Deus. Jesus, ele está à porta da nossa vida. Ele bate à porta do nosso coração. E cabe a nós abrir a porta ou não. E cabe a nós ouvir a voz de Cristo e tomar uma decisão. E tomar uma atitude de abrir a porta ou não abrir. Pois ao abrir a porta, como está escrito em Apocalipse 3:20, ele entrará em nossa vida. Cristo, ele é uma pessoa educada. Ele não viola a nossa liberdade, pois podemos ver que ele criou o ser humano livre para escolher. Por isso, não basta ouvir as pregações sobre salvação, ler a Bíblia, sentir-se bem no ambiente de culto e permanecer em cima do muro.
É necessário uma tomada de decisão a favor de Cristo. Não adianta você ir à igreja, ouvir a palavra, se sentir bem e não tomar uma decisão de abrir a porta da sua vida para Cristo, para que Cristo transforme a sua vida, para que Cristo faça mudanças no seu ser, no seu caráter, na sua personalidade, pois a partir do momento que o homem ou a mulher recebe a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, acontece uma transformação, acontece uma mudança, pois, como sabemos, o homem ele vive em pecado. O homem ele vive voltado para as coisas deste mundo. Mas a partir do momento em que você abre a sua vida para Cristo transformar, para Cristo fazer mudanças na sua vida, você perde o interesse pelas coisas deste mundo. Você perde a noção de prioridade para as coisas deste mundo. A noção de prioridade, ela é mudada das coisas deste mundo para as coisas do reino de Deus. É necessário você receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o que é receber a Cristo como Senhor e Salvador? Nós podemos ver em Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 10, que diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário confessar a Cristo como Senhor de nossas vidas. É necessário adotarmos uma postura de rendição das nossas vidas a Cristo. O que quer dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor de nossas vidas. É dizer que tudo que possuímos, tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ele. Porque, como a palavra de Deus diz, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, tudo é por Ele e para Ele. Tudo que nós possuímos aqui, tudo que nós possamos ter, é tudo para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. É a parábola da pérola de grande valor. A partir do momento em que você recebe a Cristo como seu Senhor, você entrega tudo a Ele. Você entrega a sua vida nas mãos dele e Ele passa a ser o seu Senhor. Ele é que tem o controle agora da sua vida. Não é mais o eu que decide, mas sim o Senhor Jesus Cristo que decide. Quais são os seus planos? Quais são os seus passos? Qual a direção da sua vida? Pois, como sabemos, fazemos planos, nos planejamos, almejamos conquistar objetivos, bens materiais, mas a partir do momento que Jesus ele se torna Senhor da sua vida, todos os seus planos, todas as situações e circunstâncias da sua vida
deve passar pelo aval de Cristo, deve ser submetida à decisão única do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que Jesus ele nos chama para irmos a Ele como estamos, cansados e sobrecarregados. Podemos ver isso em São Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ele diz que nós devemos ir a Ele. Ele nos chama para irmos a Ele como estamos, cansados, sobrecarregados pelas coisas desse mundo, presos pelas armadilhas do pecado. Como nós podemos ver nesta imagem, uma pessoa que se encontra com seus pés aprisionados, enrolados, emaranhados pelo pecado. Muitas vezes você pode se encontrar em uma situação em que você está preso ao pecado e não consegue dar nenhum passo, de modo que o pecado ele prendeu as suas pernas, prendeu os seus pés. Mas Cristo ele diz: vinde a mim. Ele nos chama. Muitas vezes você pode estar com as suas mãos aprisionadas pelo pecado. Você pode estar com a sua mão envolvida em pecado. Os seus braços, os seus membros, eles estão presos, amarrados. Como nós podemos ver nesta terceira imagem, o pecado ele é um nó que impede as pessoas de serem livres. O pecado ele prende o homem, ele aprisiona o homem. Mas Cristo diz: vinde a mim. Ele nos chama ao seu encontro, pois só Cristo ele é capaz de libertar o homem dessas prisões, desses nós, deste embaraço. Cristo, ele pode nos libertar. Podemos ver, amados irmãos, que o pecado e as circunstâncias que você pode se encontrar, elas podem e devem ser enfrentadas numa postura de rendição e submissão a Cristo. Se você se encontra aprisionado pelo vício, por algum mau relacionamento, ou você precisa liberar perdão, você deve se submeter a Cristo, ir ao encontro de Cristo e submeter todas essas situações da sua vida em uma postura de rendição, onde Cristo ele irá tomar as decisões, onde Cristo ele irá te libertar. Seja qual for o embaraço, seja qual for a pendência a ser resolvida nos seus relacionamentos, seja qualquer comprometimento com este mundo, você deve enfrentar uma postura de rendição e submissão a Cristo. A palavra de Deus nos adverte em Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 8, que se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você está ouvindo hoje a voz de Cristo e Ele está à porta do seu coração, batendo, não endureça o seu coração. Não coloque uma pedra na porta do seu coração. Não deixe que o seu coração se transforme em um coração de pedra.
mas dê ouvido à palavra de Deus. Vá de encontro a Cristo, se decida para Cristo, pois Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pode nos libertar de todo o embaraço, de todo o empecilho, de tudo aquilo que nos faz prisioneiros do pecado. E tenha certeza, amados irmãos, que se você entregar a sua vida a Cristo, você terá a sua vida transformada. Pois podemos ver em Salmos 37 e versículo 5 que a palavra de Deus diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E Ele fará tudo, como diz a preciosa palavra do Senhor. E Ele tudo fará. Se for problemas de relacionamento, Cristo Ele vai resolver. Se for problemas de vício, Cristo Ele vai te libertar. Se for problema de enfermidade, Cristo é o Deus que cura. E dessa forma, amados irmãos, concluímos a nossa lição, agradecendo aqui pela atenção dos amados irmãos e desejando que todos tenham um bom final de semana. Que Deus vos abençoe. Agradeço por tudo, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém.